Olá, boa tarde, fim de tarde, início de noite, hoje dia 26 de julho, a gente dá início aqui a mais uma programação da nossa igreja, mais um culto online, transmissão online. Ainda estamos vivenciando esses tempos aí de pandemia, a nossa igreja continua com nossos cultos somente online, mas estamos orando para que em breve a gente possa fazer o retorno também aí dos nossos cultos presenciais. Eu quero deixar aqui, tá certo, o meu convite a todos vocês que nos assistem, agradecer a cada um, os irmãos aqui da PIB de Timbaúba dos Batistas, a congregação Jardim de Piranhas, e você também que está passando agora pelo Facebook, mora em outra cidade, faz parte de outra igreja ou religião, e está nos acompanhando a partir desse exato momento. Muito obrigado também, tá certo, pela participação. Fica conosco até o fim desse vídeo, que com certeza Deus há de falar ao seu coração de forma tremenda, tá bom? Hoje nós vamos estar aqui com a irmã Raíla, daqui a pouco trazendo louvor, também trazendo a reflexão da palavra de Deus, sendo que antes vamos fazer aqui uma rápida leitura bíblica. É rápido, somente 2 versículos. É o Salmo 92, olha só o que fala aí os Salmos 92, versículo 1 e 2. Ele é um salmo que é um hino de gratidão. E nós queremos começar o culto de hoje rendendo graças ao nosso Deus por mais um dia, por mais uma semana que se inicia, e dando graças também por esse culto que começa a acontecer a partir desse exato momento, por Deus nos permitir estarmos aqui conectados nesse fim de tarde, início de noite, para louvar e engrandecer o nome dele. E isso também deve ser motivo de gratidão em nossas vidas. Salmo 92, versículo 1 e versículo 2 diz assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade. Olha que texto lindo, né? Salmo 92, versículo 1 e 2. Então vamos orar para dar início a esse momento aqui. Vou orar uma oração de gratidão. Eu oro aqui, você também ora aí na sua casa, e juntos estamos aí conectados em uma só fé, em um só Senhor, e se alimentando da palavra de Deus, porque nós necessitamos cada dia mais da presença dele em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família, não é verdade? Então vamos orar. Senhor Jesus, te damos graças, ó Pai, por mais um dia de vida. Te damos graças, ó Deus, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Te damos graças, ó Deus, te agradecemos, Senhor, por Jesus Cristo, sim, por ele ter morrido na cruz, ter ressuscitado, ter pagado um alto preço, um preço que jamais nós poderíamos pagar para ser salvo. Agradecemos pela graça, pois pela graça que nós somos salvos. Agradecemos, Jesus Cristo, pelo perdão dos pecados. Nós, nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, quando confessamos nossos pecados ao Senhor, o Senhor nos perdoa. Então, te damos graças por isso. Deus, te damos graças por este dia, te damos graças pelo sereno que cai em fora, pelo ar que respiramos, pela nossa saúde, pela nossa casa, nossa família, pelo nosso pastor, pela nossa igreja. Te damos graças, ó Deus, pela tua presença em nossas vidas. Te damos graças, ó Deus, pela irmã Raíla, que está aqui juntamente comigo para fazer a transmissão desse culto. E diante disso, Deus, eu também já peço que o Senhor esteja orientando as nossas vidas, que o Espírito Santo de Deus nos capacite para que a mensagem que venha a ser pregada, o louvor que venha a ser entoado, ele venha de fato atingir o nosso coração e provocar em nós uma mudança rumo à santidade, para que o seu nome seja glorificado em nossas vidas. Usa-nos, meu Pai, nessa noite. Abençoa todos que estão nos assistindo, cada um na sua casa. Que o Senhor esteja sendo com cada um nessa noite, nos abençoando. No nome de Jesus, amém. E graças a Deus por isso, amém? Mas eu convido agora a irmã Raíla, ela vai estar trazendo aqui, tá certo, um momento de louvor. Também vai trazer a reflexão da palavra de Deus nesse domingo. Você que está nos assistindo também, compartilha o vídeo, copia o link, manda aí para os grupos de WhatsApp, compartilha nas redes sociais para que mais pessoas possam assistir e ser abençoado, tá certo? Com esse momento, com o nosso culto online nesse fim de tarde. Vamos lá, Raíla.
Graças e paz a todos. Vamos louvar aqui ao Senhor. Dignas de glórias e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, pois dignas de glórias e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor Jesus, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, Senhor, pois dignas de glórias e louvores, nós levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, pois dignas de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor Jesus, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele, a Jesus a glória, para sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos.
para sempre. Amém. Amém, meus queridos. De fato, a glória, o louvor tem que ser dado a Deus em todos os momentos. E nós vamos ler um pouco, falar um pouco sobre isso essa noite. Convido você a abrir em Números, capítulo 21. Creio que você já deve ter visto na legenda. Eu convido você a abrir Números, capítulo 21, versículo 4. Nós vamos fazer essa leitura. Que diz assim: Então partiram do monte Or pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, contornando a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e queixou-se de Deus e de Moisés: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão nem água, e estamos enjoados desse pão miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas, que começaram a morder as pessoas, e morreu muita gente em Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: Pecamos, porque nos queixamos do Senhor e de ti. Ore ao Senhor para que afaste de nós essas serpentes. E Moisés orou pelo povo. Então o Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste, e acontecerá que todo aquele que for mordido e olhar para ela preservará sua vida. E Moisés fez uma serpente de bronze e colocou sobre uma haste. E acontecia que quando uma serpente mordia alguém, a pessoa olhava para a serpente de bronze e sua vida era preservada. Feche seus olhos um pouquinho. Vamos orar a Deus. Deus, nós estamos aqui, Deus, te louvando, te exaltando, porque tu és digno disso. Deus, nos ajuda a entender tua palavra, para nós não pecarmos contra ti. Nos ajuda, Deus, abre o nosso coração. Abre, Deus, abata esse coração também que muitas vezes se encontra enganado. Ajuda-nos, Deus, em nossas fraquezas. Fale conosco por meio da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou dar só uma explicaçãozinha sobre o que está acontecendo aqui para que você entenda. Nós vamos ver que Deus, ele sempre teve um povo, foi o povo de Israel. E nós, igreja, também somos povo de Deus. Mas a Bíblia vai narrar muito da história do povo de Israel. E não sei se vocês lembram, até teve uma série tipo como se fosse uma minissérie de novela, falando sobre o tempo que o povo passou no Egito, que teve as pragas do Egito, acredito que você já deve lembrar. E aí teve Moisés, que foi esse homem levantado por Deus para guiar o povo para uma terra prometida. Então, quando eles saíram do Egito, eles passaram por um momento de ir para o deserto, porque através do deserto eles iriam poder chegar à terra prometida. Trazendo para nós, você sabia que você era um escravo do Egito? Você sabia que você é alguém que está no deserto? Você sabia que você também é alguém que busca a terra prometida? Nós éramos do Egito, escravo do Egito, na servidão do Egito, quando vivíamos no pecado. Nós estamos no deserto no sentido de peregrinar nessa terra. A nossa pátria, o que buscamos, e aí vem a terceira coisa de você saber que nós estamos buscando a terra de Canaã, é porque a terra prometida é o céu. Nós, irmãos, podemos sentir um pouco da vida eterna, um pouco do céu aqui na terra, mas não é pleno. Nós ainda não estamos no céu. Ainda vamos nos encontrar com Cristo. Então, nesse momento aqui, que nós acabamos de ler, o povo se encontra no deserto.
E aí acontece uma coisa que eu queria chamar a sua atenção. O povo estava passando por alguns momentos, e eu quero frisar apenas um, que é agora no capítulo 21, do 4 em diante, em que eles estão caminhando e acontece algo. O povo ficou impaciente no caminho. Qual foi o resultado dessa impaciência, dessa desconfiança de Deus, do povo para com Deus? Resultou, irmãos, no que nós vamos ler no versículo 5. E queixou-se de Deus e de Moisés. Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão nem água, estamos enjoados desse pão miserável. Olha só, irmãos. Queridos, essa parte do texto nos faz pensar que hoje nós temos nós temos algumas formas de murmuração moderna. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que a gente às vezes é igual a esse povo? Desconfia do cuidado de Deus? Você quer ver? Muitas vezes nós dizemos assim: Deus, eu vou ter que ir de novo para aquele emprego. Eu vou ter que comer isso de novo. Deus, olha essa mulher. Deus, olha esse homem. Olha esse esposo, olha essa esposa. Olha esses filhos, olha esse mundo. Já parou para pensar que às vezes a gente reclama de tudo? E é esse o coração moderno, entre aspas, né? Porque a gente vai ver que eles disseram assim: por que nos fizesse sair da terra do Egito? Muitas vezes nós fazemos isso. Nós dizemos isso, nós murmuramos contra Deus, só mudamos as frases. E muitas vezes, irmãos, sabe o que a murmuração mesmo, ela traz? Qual é o sentido da murmuração? Por que eu não devo murmurar? Por que a murmuração ela tem tem o seu gosto amargo, tem as suas desvantagens? Por que nós não devemos fazer isso? Porque por trás da mensagem da murmuração há uma frase: Deus, eu sei o que é melhor para mim. O Senhor não sabe, eu sei. Eu sei dos meus próprios caminhos. Você sabia que quando nós não aceitamos o corpo que nós temos, muitos dizem assim: eu não aceito ser mulher, eu não aceito ser homem, Deus me colocou no corpo errado. Você está dizendo que Deus ele foi imperfeito em sua sabedoria de te criar do jeito que você é. Quando você quer mudar algo do seu corpo natural, ser alguém que você não é, você está dizendo, está queixando-se contra Deus, dizendo: eu não aceito o que o Senhor fez, eu não aceito, eu sei o que é melhor, eu sei o que ficaria mais bonito em mim, quando na verdade, irmãos, não é bem assim. É isso que, por trás da murmuração, nós vamos ver um coração insatisfeito. Ele nos leva a dizer para com Deus que Deus não sabe o que fez. Mas ainda vamos prosseguir nesse texto. E olha só o que ele diz: pois aqui não há nem pão, nem água, e estamos enjoados desse pão miserável. Olha só o coração desse povo, o que o coração insatisfeito faz para com Deus. Será que você não tem sido assim? Será que quando nós vamos parar para pensar, Raíla tem sido assim? Irmãos, muitas vezes nós temos sido assim. Vamos prosseguir. Versículo 6. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que começaram a morder as pessoas e morreu muita gente em Israel. Qual foi a resposta de Deus para a murmuração? Juízo, ira. O que Deus fez? O próprio texto diz que foi Deus que mandou as serpentes como juízo para o povo. E também, irmãos, além de juízo, ira também. Olha só. Então, nós vamos ver aqui no versículo 7 o que aconteceu aqui.
Versículo 7 diz: Então o povo foi a Moisés e disse: pecamos. Primeira parte aqui, depois eu vou continuar o resto. Pecamos. Quero frisar aqui, meus queridos, essa questão de pecamos. Sabe, uma vez eu postei uma frase que eu achei muito interessante que diz assim: a melhor queda é cair em si. Sabe quando você faz uma coisa que você sabe que desagradou a Deus e você fez? Pequei. Foi isso que o povo de Israel fez. Mas vocês também sabiam, não foi nesse caso aqui do Israel, mas você sabia que também o mundo, o diabo, e tem muita pessoa crente mesmo, que tenta neutralizar ou como se diz, cauterizar, ter uma mente morta ou falta de consciência e de arrependimento para com seu pecado. Dizendo assim: não, eu não errei muito, não foi tão grave assim. Irmãos, o fato de você dizer assim que você não errou para com Deus, não muda o fato de que você errou. O fato se aqui o povo de Israel dissesse assim: não, mas nós não erramos, não muda o fato do que o povo de Israel errou. Aqui eles disseram assim: pecamos. E quantas vezes nós dizemos assim: não foi algo tão grave assim. Mas aí nós vamos ver, irmãos, que também o fato de Deus dizer em sua palavra: não farás imagem de escultura, ou o fato de Deus dizer assim: não adorarás outros deuses, e você dizer assim: não, mas a minha fé, eu tenho fé em muitos deuses, não muda o fato do que Deus disse. Então o fato de hoje em dia, irmãos, criou-se essa mentira no meio evangélico, principalmente as pessoas que se diz gospel, criou esse tipo de mentira, mesmo de neutralizar quando elas fazem alguma coisa errada. Em dizer: não foi tão grave assim. Mas nós vamos aqui, diante de que essa mentira, irmãos, é uma mentira. Você colocar uma mente morta, você está com a mente morta, dizer que não está com a consciência, não muda o fato. Qual foi a questão aqui do povo dizer: pecamos, porque nos queixamos, olha só, aparecendo aqui o erro, nos queixamos do Senhor e de ti. Ora, ao Senhor para que afaste de nós essas serpentes. E Moisés orou pelo povo. Veja aqui o povo de Israel confessando o seu erro para com Deus. E agora vamos ver a resposta de Deus para esse fato. Então o Senhor disse a Moisés: faz uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste, e acontecerá que todo aquele que for mordido e olhar para ela preservará a sua vida. Veja bem, irmãos, qual foi a resposta de Deus para o povo? Faz uma serpente de bronze e põe numa haste. O povo disse assim: não, tem que afastar a serpente daqui. Mas Deus não disse isso, não. Mas Deus fez ao contrário. Deus mandou Moisés fazer uma estátua de bronze para que toda aquela pessoa que olhasse para aquela estátua iria ser, pela obediência no que Deus disse: assim que você olhar, você vai ser curado. Agora, veja, irmãos, há uma coisa aqui nesse texto que eu preciso explicar para vocês. Moisés fez uma serpente de bronze, mas o que aconteceu depois é que os israelitas, eles fizeram aquela serpente de um deus. Eu vou mostrar aqui para vocês, 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, que diz assim: ele, isso falando com o rei Ezequias, retirou os altares das colinas, quebrou as colunas e destruiu os postes ídolos. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque os israelitas lhe queimaram incenso até aquele dia, e deram-lhe o nome de Neustan. Veja bem, o povo de Israel aqui pegou aquela serpente e fez de um deus. Mas Deus, irmãos, sempre disse em sua palavra
que não farás imagem de escultura. Aí Deus aqui está mandando fazer imagem de escultura. Vamos dar uma explicada. Veja, em Êxodo, Deus vai falar, Êxodo 20. Veja só. Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me rejeitam. Vou ler outro texto aqui também relacionado a esse momento aqui. Deuteronômios capítulo 4, versículo 15. Ficai muito atentos, pois não viste forma alguma no dia em que o Senhor vosso Deus falou convosco no meio do fogo no Horebe, para não vos corromperdes, fazendo para vós alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhante a homem ou a mulher, ou semelhante a qualquer animal na terra, ou a qualquer ave que voa no céu, ou semelhante a qualquer animal que rasteja sobre a terra, ou qualquer peixe nas águas debaixo da terra. E para não acontecer que, levantando os olhos ao céu, vendo o sol, a lua, as estrelas, todo esse exército no céu, sejais levados a vós a inclinar-te perante eles, prestando culto a essas coisas que o Senhor vosso Deus concedeu igualmente a todos os povos debaixo do céu. Raíla, então, como é que é isso aqui? Deus, ele mostrou aqui em todo esse texto que você não deve fazer nenhuma imagem que represente Deus. Aí você tipo aquelas imagens de escultura que diz assim, não, isso aqui é só uma representação de Deus. Deus disse que nem para fazer isso. Deus disse de forma alguma que ninguém fizesse esse tipo de coisa, mas ele manda aqui, porque, irmãos, nós chamamos esse tipo de coisa aqui de tipo, alusão, de algo que iria acontecer e que o povo não entendeu naquele momento, mas iria entender depois. Veja, por que Deus mandou fazer a serpente de bronze aqui? Sabia que Jesus explica o porquê? Em João 3,14, já nós vamos abrir, mas aquele momento em que Deus pediu aquilo ali, Deus, ele quis usar aquela situação como didática para ensinar o povo, para mostrar ao povo o juízo dele pelas serpentes, mas para mostrar ao povo também que ele poderia trazer a salvação não por meio daquela estátua, mas por meio da ordem dele. Olhe para a serpente. A questão ali é o povo obedecer, não a olhar a serpente como imagem de salvação, mas olhar para o mandato dele. Quer ver? Jesus vai dizer isso. João 3,14. Aqui é um diálogo entre Jesus e um homem chamado Nicodemos. E aí Nicodemos ele quer saber como ele pode ter a vida eterna. E aí o que acontece é que Jesus disse assim, Nicodemos, você tem que nascer de novo. E aí ele continua o seu diálogo com Nicodemos e no versículo 14 nós vamos ver o que ele diz. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, olha só, ele citando algo do Velho Testamento. Jesus explicando qual foi o sentido daquele pedido de Deus para Moisés. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Olha só, irmão, Jesus está dizendo aquilo ali foi uma simbologia, aquilo ali foi uma alusão ao que um dia Deus iria fazer com Jesus Cristo na cruz. Agora fica mais claro porque a gente vai ver que a ordenança ali foi, olhe para a serpente e você vai ser curado. Jesus vai dizer aqui agora eu digo a vocês, olhe para mim e vocês vão ser curados dos pecados de vocês.
Olhe para mim, vocês vão ser curados da impureza de vocês. Olhe para mim, vocês vão ser curados da miséria que está em vós. A alusão ali a gente pode ver ambos, tanto a serpente de bronze quanto Cristo, irmãos, não tinham veneno. Cristo na cruz. Cristo ali na cruz, ele diz, olhe para mim. E pelo ato da fé, nós devemos olhar para Cristo e dizer, esse é o autor da minha fé. É por ele que eu vou ser curado. Esse é o sentido do texto aqui. Eu quero contar uma experiência para vocês de um jovem chamado Charles Spurgeon. Esse jovem, ele tinha 15 anos de idade e ele ficava se perguntando, como eu posso ter a salvação? E aí Charles Spurgeon explica na sua bibliografia em que ele, certo domingo, ele iria para uma determinada igreja e aí ele não deu mais certo ele ir para aquela igreja. E o que aconteceu é que ele foi para outra. E estava neblinando muito, estava nevando muito. E aí ele chegou numa congregação, tinha poucas pessoas. O pastor não conseguiu chegar naquele dia na igreja. E aí um diácono, alguém que servia os irmãos, magrinho, simples, ignorante, ele dizia nos relatos dele, mas não ignorante, irmão, no sentido de caráter, mas ignorante no sentido de ser alguém que nem aparentava conhecer muito. E aí aquele homem abriu em Isaías, capítulo... Charles Spurgeon diz que ele abriu em Isaías, capítulo 45, versículo 22, e leu e disse assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Charles Spurgeon disse que na hora que esse homem leu esse texto, olhai para mim, ele começou a entender. E aí aquele homem disse assim, olhe para mim, na pregação dele, eu estou suando grandes gotas de sangue. Olhe para mim, estou pendurado na cruz. Olhe para mim, estou morto e sepultado. Olhe para mim, eu ressuscitei. Olhe para mim, eu ascendi aos céus. Olhe para mim, estou sentado à direita do Pai. Ó pobre pecador, olhe para mim, olhe para mim. E aí, Charles Spurgeon vai dizer que esse homem virou para ele e disse assim, jovem, que só tinha ele de visitante na igreja, e o homem disse assim, jovem, você parece extremamente infeliz. Aí Charles disse assim, esse não estava reparando na minha aparência, mas na verdade, irmãos, não era aparência exterior, era interior. E aí o que ele falou? Ele disse assim, jovem, olhe para Jesus, Cristo, olhe, olhe, olhe. Você não tem o que fazer nada além. Você não tem que fazer nada além de olhar para ele. Ele vai dizer, e você sempre vai ser miseravelmente infeliz, miserável na vida e na morte, se você não obedecer meu texto. Isso ele falando como se Deus falasse com ele. Mas se você obedecê-lo agora, neste momento você será salvo. E aí Charles Spurgeon disse que entendeu. E ele disse que viu realmente, ele disse o seguinte, ele disse, eu me senti naquela passagem da serpente, assim como o povo olhou para a serpente e foi curado, assim Deus, Jesus Cristo está dizendo, olhe para mim que você vai ser sarado do seu miserável estado. E ele vai dizer, naquele momento eu vi o sol, e eu poderia ter levantado naquele instante e cantado com mais entusiasmo, e teria cantado com mais entusiasmo deles, do precioso sangue de Cristo, e a simples fé de olhar somente para ele. Então, irmãos, olhai para Cristo. Irmãos, sabe qual é o nosso sentimento para encerrar? Quando nós olhamos para a cruz, nós vamos ver quão foi terrível o meu pecado. Quando olhamos para a cruz, nós vemos Cristo. Quando nós vemos lá na cruz quão terrível foi nosso pecado. E nós olhamos para nós quão terrível eu sou. E nós olhamos e vemos quão caro foi o meu perdão. Quão caro foi a minha dívida e foi paga ali.
E nosso coração muda, irmãos, porque quando nós começamos a olhar para a cruz, nós vamos ver que nosso coração muda, nós vamos mudar. O nosso coração que murmura vai dizer, eu não posso fazer isso. Eu tenho que ser grato. Nós vamos ver que nossas ações, muita coisa que a gente faz de errado, a gente vai olhar e dizer, foi por isso que Cristo morreu? Para eu viver nesse tipo de vida? De pecado, tendo prazer em pecar? Que Deus, irmãos, nos dê um coração assim. Tem uma canção que eu queria cantar aqui. Referente a isso. Eu olho para a cruz, eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. E nesse berço da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo e quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, é quebrantado por seu amor. Bem, irmãos, antes de orar e passar para a irmã Wilke, talvez você que esteja assistindo agora nesse momento, você talvez deixou de olhar para a cruz. E o meu desafio
é que você olhe. Assim como Charles Spurgeon vai dizer em seus relatos, que quando ele olhou, ele entendeu, ele viu a salvação, eu lhe desafio a você olhar. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. E se isso não está acontecendo com você, se você que já é cristão, e você olha para a cruz e você não consegue ter mudança de vida, meu irmão, eu lhe convido a olhar mais profundamente. Tem que ter mudança de vida. E se você deixou de olhar para a cruz, pelos cuidados dessa vida, pelos cuidados desse mundo, enquanto você tem vida, você ainda tem chance. Enquanto você tem vida, ainda há esperança. Feche seus olhos. Sinceramente, Deus, Jesus Cristo, nós às vezes temos vergonha. Vergonha, Deus, de muitas vezes nós olharmos a Tua palavra e muitas vezes não obedecê-la. Mas nos muda, Deus, nos faz ser diferente do que o povo de Israel foi no momento da vida deles. Deus, ajuda aqueles que ainda não olharam para a cruz ainda. Ajuda aqueles, Deus, que ainda não viram a luz ainda. Ainda estão nas trevas. Ajuda aquele cristão ou irmão que está perdendo a esperança. Que está dia após dia, está depositando sua confiança em si mesmo. E não no Senhor. E Deus ajuda aqueles que ainda hão de crer. Em nome do Senhor, nós nos arrependemos. Quebranta nosso coração, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Eu vou passar para a irmã Wilke agora. Das aves finais. Até uma próxima, irmãos. Amém, irmãos. Palavra abençoada, né? Que nos dá ânimo, aumenta a nossa fé. Que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E que nos alerta a olharmos para o nosso alvo, que é Jesus Cristo, né? É uma palavra que tanto abençoa a gente que é crente, como também a pessoa que ainda não fez sua decisão. Porque aquele que é crente em Jesus, ele não pode perder o foco. Ele não pode parar de olhar para a cruz. Ele não pode parar de perseverar e de caminhar em direção à santidade, em direção a uma vida de relacionamento íntimo com Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, que é tudo que a gente tem e necessita diariamente, 24 horas por dia. Então, a gente que é cristão, a gente precisa continuar olhando para a cruz. Não é porque eu entreguei minha vida a Cristo, sou crente e agora eu não preciso mais focar na cruz. Não, agora é que a gente precisa mais ainda se dedicar, né, para não cair em pecado, para quando errar se arrepender, enfim, viver em santidade é um desafio grande, mas que é possível sim, porque nós temos Deus para nos ajudar. E aquela pessoa que ainda não entregou a sua vida a Cristo, como bem também já foi colocado pela irmã aqui nessa noite, é preciso olhar para a cruz, de fato, de verdade. Você precisa focar a cruz. Onde está o seu foco? Para onde você está olhando, né? O que é que você está avistando na sua vida? Talvez o dinheiro, talvez uma farra, talvez as preocupações, enfim, são muitas coisas que a gente pode visar e olhar. Eu te convido a você olhar para a cruz de fato e de verdade. Essa mensagem foi para você, para te abençoar. Uma mensagem de esperança, de salvação, porque Jesus Cristo ele tem esse poder de nos salvar do inferno, nos salvar da condenação eterna, da morte eterna. Então, olhe para a cruz, olhe para Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai se não for através dele, através de Jesus Cristo, tá certo? Então, não perca isso aí na sua vista, no seu foco, ajuste as suas lentes de visão de mundo e olhe para Cristo, que com certeza vai ser a sua melhor decisão. Bom, vamos para os avisos. Eu quero dar o comunicado aqui, sempre reforçando aos irmãos da igreja,
que a gente tem os nossos cultos online sendo transmitidos durante 3 dias, certo? Nós temos 3 dias, que é na terça, de 7 da noite, o nosso momento de oração. Temos quinta-feira o nosso estudo bíblico, também às 7 da noite. E no domingo também temos nosso culto aqui de louvor, de adoração a Deus, sendo que começa um pouco mais cedo, nos domingos às 5h30 da tarde. Por onde você pode assistir? Sempre é transmitido aqui pelo nosso canal do Facebook, no nosso Facebook, tá certo? PIB de Timbaúba. Wilk, onde eu posso assistir as outras mensagens, outras pregações que teve aí, por acaso eu perdi, não deu tempo a assistir, o imprevisto e tal. Você acessa o nosso canal lá no YouTube, que também está como PIB de Timbaúba. Procura lá e você vai ter acesso a todas as mensagens, todas as pregações que foram arquivadas aí, né, desde que a gente começou a fazer essas transmissões online, tá certo? E nós também temos uma conta no Instagram. Você pode seguir @PIBTimbaúbaRN, @PIBTimbaúbaRN. Lá você vai ver alguns versículos bíblicos, algumas reflexões e também avisos da igreja. Então você também pode nos seguir nas redes sociais. E você que faz parte da PIB de Timbaúba especificamente, quero lembrar dos nossos PGMs, são os pequenos grupos multiplicadores. Nós temos aí PGMs na nossa igreja, vários grupos, a igreja foi dividida em grupos. Eu quero incentivar a sua participação, meu irmão. Tem sido uma bênção, a gente tem escutado relatos assim maravilhosos, as pessoas estão participando, estão sendo abençoadas e você não pode ficar de fora. Se você tem estado ausente, se você tem faltado, eu quero te convidar a participar do próximo PGM esta semana, tá certo? Faça um esforço. Você com certeza está aí em algum grupo, então você sabe aí o dia e o horário do seu PGM. Por acaso você é membro dessa igreja ou congrega, ou é aqui mesmo da cidade e quer fazer parte do PGM, seu nome ainda, meu nome ainda não apareceu em nenhum grupo, né? Eu acredito que a gente colocou todo mundo, mas por falha a gente pode esquecer de alguém. Então, se você ainda não faz parte de algum grupo do PGM, entre em contato conosco, tá bom? Comigo, procura a mim, a Raíla, alguém da liderança da nossa igreja, que a gente vai encaixar você em algum grupo. E a ideia é que depois desse período de pandemia, a gente possa também realizar esses grupos de forma presencial. Os PGMs hoje estão acontecendo online, mas em breve nós vamos sim levar a ideia aí, vamos fazer isso de forma presencial, e o intuito é fazer com que a Igreja de Jesus cresça, multiplique aqui nesta cidade para a honra e glória de Deus. Então, participe do PGM, tá bom? Eu vou orar agora encerrando. Tem mais algum aviso, Raíla, que você queria dar? Não? Tudo ok? Então, nós vamos orar encerrando aqui esse culto de louvor e adoração. E os irmãos tenham também uma boa semana, uma ótima semana na paz do nosso Senhor Jesus. Pai, obrigado por essa palavra, por essa mensagem, obrigado pela vida da Raíla, que se dispôs a vir até aqui para a gravação e assim trazer uma palavra de esperança, uma palavra de edificação, uma palavra que vem de Ti, por vir de Ti, tanto nos edifica, nos ajuda. Ó Deus, é muito bom, é maravilhoso a Tua palavra e nós te damos graças por isso. Obrigado. Ó Pai, que pessoas que estejam nos assistindo nesse exato momento possam crescer na fé, crescer na santidade, possam continuar buscando, focando, olhando somente para Cristo, independente das circunstâncias. Nos ajuda a olhar somente para Cristo. Ó Deus, se alguma pessoa que nos assiste nesse exato momento ainda não tomou a sua decisão de ter o Senhor como o Deus da sua vida, o Senhor e Salvador, pessoas que estão olhando, ó Deus, para outros lugares a não ser para Ti. Ó Pai, que essa pessoa possa tomar essa decisão hoje, dizer, a partir de hoje eu vou ajustar a minha vida, eu vou ajustar o meu foco, a partir de hoje eu quero olhar para Cristo, eu quero viver com Cristo, eu quero caminhar um caminho de santidade. Ó Deus, dá força a essas pessoas, faz com que essa palavra salve vidas, salve pessoas também nessa noite e no decorrer das pessoas que porventura forem assistindo esse vídeo.
nos dar uma noite abençoada de descanso, abençoa a nossa semana, os trabalhos, ó Deus, os afazeres de casa, aqueles desempregados que o Senhor abra a porta, aqueles que estão com problema de saúde, Senhor, traga cura. Eu oro pelo fim dessa pandemia. Nós repreendemos no nome de Jesus, te pedimos misericórdia, Senhor, do Brasil, misericórdia do mundo. Faz cessar essa pandemia. Ó Deus, dá inteligência ao homem para criar essa vacina, para que possa conter esse vírus o mais rápido possível, ó Deus. Coloco tudo isso, esse pedido em tuas mãos, mas que seja feita a tua vontade, Senhor. E que no meio dessa crise nós também possamos enxergar, ó Deus, o teu poder, a tua ação, as lições que nós estamos tirando também neste período, possamos focar também nessas coisas. Deus, esta é a minha oração, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos, uma boa noite, Deus abençoe a todos e até a próxima transmissão, terça-feira, às 7 da noite, se assim o nosso bom Deus permitir.